Natan, nós falamos aqui algumas vezes, nós falamos, prefeitos falaram, gestores falaram do Estado sobre a gravidade da estiagem no Piauí. Porque às vezes a gente não tem aquela ideia, né, assim, uma imagem real do que é a estiagem, porque não é assim generalizada. A gente não sente aqui diretamente, quer dizer, sente calor e tal, mas não a falta de água, a dificuldade, né? A capital ainda tem em algumas cidades do Piauí. Mas aonde a estiagem ataca sem pena, né? E todo esse contexto levou o governador a anunciar medidas. Medidas anunciadas, medidas importantes, Douglas. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Para você ter uma ideia, são 75 municípios piauienses que enfrentam a chamada situação de seca extrema, ou seja, uma situação que já prejudica de forma direta a população nos mais diversos aspectos, inclusive do ponto de vista de saúde. Para garantir a efetivação de medidas e também ações para minimizar os impactos dessa estiagem, o governador Rafael Fonteles reuniu hoje boa parte da equipe do secretariado, também representantes da Águas do Piauí, concessionária que passou a operar o serviço de abastecimento de água no interior do estado, para anunciar um plano de ação para evitar e minimizar os efeitos da estiagem no estado do Piauí. Entre as medidas está a prorrogação do decreto de emergência por mais 90 dias, ou seja, até o final de 2025, o Piauí seguirá em situação de emergência por conta da estiagem. Essa situação de emergência permite a adoção de uma série de medidas legais. O governador também anunciou o fortalecimento de ações, Douglas, para pelo menos minimizar uma realidade que ainda marca bastante o interior do Piauí, que é a utilização de carros-pipa. O governo quer reduzir o número de carros-pipa, reduzir, na verdade, a dependência, né, do chamado carro-pipa durante esses períodos de estiagem, com ações como a reforma de adutoras, a construção de novos reservatórios e a garantia, de fato, que a água estará na torneira dos piauienses. Nós estivemos por lá e você confere agora os detalhes em uma reportagem. O pacote de medidas tem como objetivo amenizar os impactos da estiagem nos municípios piauienses. A ideia é reduzir o uso de carros-pipa e garantir o abastecimento nas regiões mais críticas, como o semiárido. Em entrevista coletiva, o governador anunciou o aporte de mais de 190 milhões de reais e outras ações prioritárias. Já investimos pelo Estado do Piauí, pelo governo do Estado do Piauí, 192 milhões de reais entre barragens, adutoras, sistemas de abastecimento de água, em 37 municípios, por exemplo, totalizando 192 milhões de reais. Com os recursos também da Operação Carro-Pipa do Governo do Estado, que agora nós estamos elevando de 6 para 8 milhões, e do auxílio alimentação de 5 milhões, nós totalizamos 353 milhões de reais em investimentos, seja diretamente, já realizados pelo Estado, ou que estão em andamento, maior parte pelo governo do Estado e outra parte pelo governo federal. A concessionária Águas do Piauí, que assumiu a prestação do serviço nos municípios do interior, também participa do planejamento. A ideia é efetivar ações de segurança hídrica, como recuperação de barragens e adutoras. Começou durante a fase de transição, né? Nós começamos com o comitê de transição em janeiro desse ano, onde começaram a ser identificadas as principais necessidades e demandas em todos os estados, em todos os municípios do estado do Piauí. Com isso gerou um relatório onde a gente detectou onde é que tinha as maiores carências hídricas, para a gente se preparar para as ações de entrada que sempre foram voltadas e minimizar os impactos da estiagem, que começou, na verdade, já no finalzinho do ano passado. Nós já entramos no contrato com o decreto de calamidade, com o decreto de estiagem, de aviso de estiagem, feito pelo governo do estado e governo federal. Dados do monitor do governo do estado apontam que 75 municípios estão em situação de seca extrema no Piauí. Os locais vão ter prioridade na execução de ações por parte das secretarias, com foco em um trabalho integrado. De pronto, ele já nos autorizou a aumentar em mais 2 milhões a operação Carro-Pipa. E essa operação para que é? É porque a Águas do Piauí ela está apta a receber, a ter
água potável em mais de 180 municípios, e esses 180 municípios, a prioridade é os 126 primeiros, que foram decretados através do recurso de um estudo da SEMAR. Então essa aí ela vai atender água potável para todas essas. Nesse mês de setembro nós vamos estar vivendo uma transição, né? O Estado, né, as prefeituras ainda vão continuar oferecendo o carro-pipa, mas gradualmente essa operação vai ser toda assumida pela Águas do Piauí. Ou seja, o braço da concessionária vai nos ajudar a sermos mais ágeis na resposta. E foi isso que o governador pediu, agilidade na resposta, porque quem tem sede não pode esperar, né? Além das medidas anunciadas, o governador também confirmou a programação do decreto de emergência no Piauí por causa da seca. A medida passa a valer por mais 90 dias. Olha, 75 municípios, imagine que o Piauí tem 224. 75 municípios é um percentual considerável. E o detalhe, Douglas, 75 em situação de seca extrema. Você falou ali seca extrema, são exatamente. Quase 180 municípios em situação, afetados diretamente pelo impacto da estiagem. Então, olha só. Desses 75 em situação extrema já. Vamos lá, 75 em relação extrema, em situação extrema. 180 afetados de alguma forma. Então, meu amigo, é praticamente o Piauí todo. Então, e isso tem uma série de consequências. Quais são? Natan, sede mesmo, sede. Aí você vai, às vezes, num reservatório, por conta da estiagem, você tem água lá já, como se diz, no volume morto ali, água com lama, enfim. Aí você não tem água para fazer comida, você não tem água para lavar roupa, você não tem água para tomar banho, você não tem água para beber. Então, é um problema. Isso afeta a agricultura, afeta uma série de questões. E o volume de recursos que o governo disse é 300 do total, já englobando ações do governo do Estado, 390? Um pouco mais de 390, englobando ações do governo federal. Com tudo ali. Montante, né, 190 do governo do Estado. 390 é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro. São recursos, Douglas, que vão ajudar esses municípios a enfrentarem essa dificuldade, inclusive com a repactuação do chamado, das ações do programa dos pipeiros, né, dos carros-pipa. O governador anunciou, inclusive, o maior rigor nessa fiscalização da execução desse serviço. Algumas denúncias surgiram, sempre surgem, né, do período da estiagem. Todo ano de algum tipo de favorecimento, cobrança indevida. O governador prometeu reforçar a fiscalização, cobrou, inclusive, dos secretários um trabalho integrado para garantir que esse serviço seja prestado, para amenizar a realidade dos municípios piauienses. Muitos municípios piauienses sofrem com os impactos diretos da estiagem, da seca, e isso afeta não somente o cotidiano das pessoas, né, as ações diárias, como cozinhar, tomar banho, limpar a casa, mas também a economia do Piauí, no que diz respeito à produção agrícola, à criação de animais, de rebanhos. Então, há essa preocupação macro do ponto de vista do Estado, da própria concessionária Águas do Piauí e de todos os entes que participaram dessa reunião hoje no Palácio de Karnak, para que essas ações elas contemplem os mais diversos segmentos, contemplem as mais diversas áreas, para que haja ali, pelo menos, a minimização dos efeitos da estiagem no estado do Piauí. E essa questão da fiscalização do fornecimento de água dos carros-pipa, porque, olha, já é terrível enfrentar uma estiagem dessa. Sim. E aí você tem irregularidade, o pipeiro não cumpre o que está no contrato, então tem que realmente tem que fiscalizar com rigor. E sempre tem nos municípios a indicação de um ou de outro que é do lado do prefeito, ali, então não interessa. Né? Não interessa. Assim, não interessa que eu digo, cumpre o que está no contrato? Rigorosamente está no contrato? Ok. Se não, seja apadrinhado ou não apadrinhado, tem que ser cobrado. Douglas, um outro detalhe que o governador destacou durante essa entrevista coletiva é a necessidade, e aí esse trabalho vai ser feito inclusive pelas secretarias junto aos municípios, a necessidade das prefeituras manterem os cadastros atualizados junto ao governo federal. Tem prefeitura no Piauí que vem perdendo recursos por não enviar de forma correta, no prazo correto, as informações aos ministérios. O Ministério
do Desenvolvimento Regional, por exemplo, a outros ministérios que lidam diretamente com a situação da estiagem. Então, na prática, alguns prefeitos estão fazendo com que os municípios percam recursos por não cadastrarem, não enviarem as informações, e são recursos ainda, em termos de valores, bem mais elevados do que o recurso do Estado. Então, o governador chamou a atenção para os municípios para esse aspecto. É importante manter as informações atualizadas, repassar os dados ao governo federal para garantir também que esses recursos federais cheguem e ajudem a minimizar os impactos da estiagem nos municípios piauienses. Essas informações, esses cadastros precisam ser atualizados em todas as áreas. Em todas as áreas. Também as prefeituras precisam ter uma equipe especializada para acompanhar a liberação de linha de crédito, liberação de programas, de financiamentos. Eu lembro de uma conversa com o saudoso prefeito Firmino Filho, conversando com ele, e ele falando sobre essa questão de captação de recursos, né? Cadastro. Mas ele me deu uma aula, assim, de 20 minutos. O que ele trabalhou no sentido de valorizar essa equipe que é permanentemente monitorando linhas de crédito, até de empresas como Petrobras, como uma série. E aí ele mostrando os resultados financeiros. É impressionante. Impressionante. Eu estou falando de captação. Aí o prefeito deixa de fazer o básico, que é manter o cadastro regularizado. Uma situação complicada.